outro vídeo eu fiz uma comparação entre Canaã, ou livro de Josué, com Efésios e os lugares celestiais. Neste, eu vou falar sobre Canaã, a experiência do cristão. Nas palavras de Spurgeon, pregador inglês, ele disse: existe um ponto da graça que fica tão acima do cristão comum como este se encontra acima do mundo. Essas são suas palavras. Ao falar dos que vivem esta vida superior, ele continua dizendo: seu lugar é com a águia em seu ninho no alto penhasco. São cristãos jubilosos, homens santos e dedicados, servindo o Mestre por todo o mundo, vencedores onde quer que se encontrem, através daquele que os amou. Essas são as palavras de Spurgeon. A experiência aqui referida foi chamada por vários nomes: perfeição cristã, inteira santificação, vida superior, descanso da fé, vida mais abundante, perfeito amor. Mas todos esses são apenas nomes diversos para os diferentes aspectos de uma só realidade espiritual. Tanto a Escritura como a experiência de muitos cristãos parecem confirmar que há uma obra da graça divina no crente completamente distinta daquela que designamos normalmente como conversão ou salvação. Além que isto está incluído já na salvação. Mas esta experiência, estamos falando dessa experiência, e quase sempre, embora não necessariamente subsequente a ela, na qual a alma atravessa uma experiência de santidade e comunhão íntima com Deus que ainda não havia conhecido, apenas pelo fato de ter sido salvo ou convertido. Note o que a Bíblia diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus a torna gloriosamente livre da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Há uma completa renovação no próprio espírito do entendimento. Efésios capítulo 4, versículo 23. Efetua-se tal fusão da vida e vontade do crente com a vida e a vontade de Cristo, em que, em lugar de mostrar-se egocêntrico, o crente se torna cristocêntrico. A consciência em si mesmo é sublimada na percepção de Cristo, de modo que sua experiência passa a ser esta: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. E para mim, o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. A personalidade do indivíduo é menosprezada e inundada pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. O perfeito amor enche o coração e lança fora o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 11 e 12. Surge um andar na luz e uma comunhão límpida com o céu, enquanto o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João capítulo 1, versículo 7. E o cristão vê agora a sua experiência nos seguintes termos: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a luz te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Isaías capítulo 60, versículos 19 a 20. Esses versículos ilustram os lugares celestiais em que o crente tem essa experiência com Deus. Esta é então a experiência que Canaã e o livro de Josué indicam de modo tipológico, como tipo. Torna-se assim da maior importância analisar o que nos é dito sobre Canaã e verificarmos
3 coisas que se destacam como características. Começamos então com a primeira. Canaã era o descanso prometido a Israel. O perambular pelo deserto seria agora substituído pela morada fixa. Em lugar do deserto inóspito, haveria um lar em que poderiam sentar-se, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. 1 Reis capítulo 4, versículo 25. As mãos cansadas e os pés feridos encontrariam um contraste e um constante refrescante nas colheitas fartas das planícies e vales férteis de Canaã. O descanso prometido fora cuidadosamente preparado para a sua chegada. Não precisariam sequer construir cidades e casas para viverem, pois iriam possuir grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 10 e 11. Deitar-vos-ei, diz outro versículo, e não haverá quem vos espante. Levítico, capítulo 26, versículo 6. Segundo ponto a analisar, Canaã era um lugar de fartura, uma terra que mana leite e mel, uma terra boa e ampla, Êxodo capítulo 3, versículo 8, uma terra de grão e de vinho, beijada pelo orvalho dos céus, Deuteronômio capítulo 33, versículo 28, terra de oliveiras e vinhas, pinheiros e cedros, de ricos frutos e colheitas, onde um povo obediente se fartaria, onde a debulha se estenderia até a vindima, e a vindima até a sementeira, Levítico capítulo 26, versículo 5, um lugar sobre o qual Deus dissera: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pó a regáveis como uma horta, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales. Da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 10 a 12. Canaã era realmente uma terra de fartura. Terceiro ponto, Canaã era o lugar do triunfo. Havia inimigos em Canaã, certamente, mas já estavam derrotados antes de Israel deferir o primeiro golpe. Pois Deus havia dito que lançaria fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Israel deveria se lembrar do que o Senhor fizera ao faraó e a todo o Egito, e não temer. 5 deles perseguiriam 100 inimigos, a quantidade de 100 inimigos, e nenhum deles poderia enfrentá-los. Deus não estava chamando Israel simplesmente para lutar, mas sim para uma vitória certa. Canaã seria, com certeza, um lugar de triunfo, caso os israelitas fossem fiéis ao seu Senhor. O Espírito de Deus está nos ilustrando em tudo isto aquela vida nos lugares celestiais que encontramos em Efésios, em vários lugares de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3, por exemplo, que é nosso privilégio presente em Cristo. Nossa concepção da verdade do Novo Testamento é assim avivada pelo tipo do Antigo Testamento. Descanso, fartura, triunfo. Esta é a nossa rica herança em Cristo. Ela pode ser também ela pode ser também nossa na experiência real.
A santidade não é obtida mediante esforço próprio, mas ela pode ser alcançada em Cristo. A consagração e a apropriação são as dobradiças que sustentam a porta de Canaã. Se realmente nos entregarmos e firmarmos nossos pés nas promessas, a terra de delícias será nossa. Deus não falhará. Vamos subir e possuí-la. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Esse versículo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Eu aconselho que você procure o outro vídeo que foi feito, comparando Josué com o livro de Efésios, destacando os vários pontos dos lugares celestiais encontrados em Efésios em relação com Josué e a conquista de Canaã.